Suplicidiana. A minha primeira formação é em veterinária. Sou uma veterinária cirurgiã, 18 anos, fiz mestrado, doutorado, especialização, trabalhei em várias faculdades. E durante os meus atendimentos era muito frequente eu dar um diagnóstico e o tutor falar que ele ou alguém da família também tinha a mesma questão. E ao longo desses anos eu fui fazendo. Quando eu fui para a parte holística, esses cursos não existiam na medicina veterinária, então eu fiz tudo voltado para humanos. E por isso que eu comecei a brincar que, na verdade, eu atendo pets e humanos. Eu atendo os pets, entro na casa para atender, em geral, um cão, um gato, e acabo acolhendo a família. Por quê? Porque é muito frequente os animais adoecerem em lealdade a questões do seu sistema dos tutores. Eu fui parar na constelação, na verdade, quando meu pai faleceu, e eu fui fazer um curso de turismo rural com a minha irmã para administrar a fazenda que ele deixou. E a professora que estava dando o curso de turismo rural, ela foi fazer um trabalho com o Peter, lembra do Peter? Era o alemão e a japonesinha, que eu esqueci o nome, tcheco. E aí ela chegou do primeiro módulo comentando, nossa, porque isso, eu vi aquilo, mudou minha relação com a minha mãe, mudou não sei o que com a minha filha. Aí nós ficamos curiosas e aí nós resolvemos se inscrever. E quando a gente chegou, o primeiro módulo eram 3 módulos, é você e seus pais, você e seu relacionamento, você e seu trabalho. E a gente chegou, já tinha sido o primeiro, então a gente perdeu. E a minha irmã sempre falava assim, ah, não tem problema com os meus pais mesmo, então tudo bem. Falei, então tá bom, né? E toda vez que a gente tentou se inscrever nesse de novo para fazer o primeiro, sei lá se não juntou turma, mas enfim, não aconteceu. E aí nisso eu conheci o Alex Possato numa feira, eu estava trabalhando numa feira mística com uma pessoa que me convidou, o Diego, e ele também tinha convidado o Alex. E aí então a gente estava junto na mesma barraca, né? Então eu trabalhei a parte de reflexologia, o Tata deu yoga e o Alex deu a constelação. E aí ele falou que ia começar a fazer a primeira turma dele, tarará, e me convidou para ir conhecer. Aí eu falei, ah, eu vou lá para constelar, não vou fazer curso não, tá? E aí eu cheguei lá, constelei uma questão com a minha irmã, que era bem, assim, a gente pensa bem diferente, né? Então cada uma queria conduzir para um lado separado as coisas. E aí no fim ele deixou eu fazer a formação, mas como terapia. Mas quando eu acabei a formação, eu lembro que ele me ligou e falou: Regina, eu tô com uma pessoa aí na granja, precisa constelar, vai embora amanhã para a Suíça. Eu não tenho horário, você pode atendê-la? Que bom, se o professor está me convidando, eu vou, né? E aí eu comecei aí foi muito, sei lá, fluido para mim, né? É, é uma coisa que assim, quando começa a acontecer, já foi. É muito interessante como flui, bacana para mim isso. Mas na constelação a gente tem. Ela foi criada pelo Bert Hellinger, que foi um padre, depois ele foi morar numa comunidade de índios, e aí ele observou o quanto os índios acolhem o luto, né? Quando havia alguma morte, seja de filho, de parceiro, de ancestrais, eles podiam se exilar por um tempo de suas funções para poder viver o luto, que é uma coisa que os ocidentais em geral não fazem, né? Então, aí ele trouxe essa ideia do quão é importante a gente incluir essa parte das emoções, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai, fiquei puta da vida, mas não posso nem dar atenção para isso, preciso trabalhar, preciso, ou então saí de uma relação, fiquei muito mal, ou perdi um pai, perdi um filho, e a gente não se dá o direito de sofrer, de vivenciar a dor, né? E então eles falam que o quanto mais eu excluir a dor, ou uma pessoa, ou uma situação, na verdade, a gente está excluindo um pedaço nosso, a gente está se desintegrando, vamos dizer assim. E na constelação familiar, às vezes a gente entra pensando que vai fazer uma questão, olha, isso aqui está me atrapalhando muito, e a gente vai parar numa coisa que a gente não entende nada. Ah, nossa, eu não entendi nada dessa história. Por quê? Porque muitas vezes a questão não vem da sua história atual. Ela pode vir de infância,
né? Quantas crianças não sofreu bullying ou foi excluída por um colega, por um primo, por um irmão? Sai daqui, seu gordo, seu quatro olhos, seu branco, seu preto, seu isso, por qualquer motivo, né? A criança tem essa coisa egóica e mal, ela é do mal, ela exclui com muita facilidade o outro. E o outro fica com essa dor. Aí vem a baixa autoestima, a falta de coragem, a falta da força, porque a pessoa não se sente aceita, não se sente o suficiente bom para estar naquele grupo, né? E isso vai trazendo muitas questões ao longo da nossa vida, né? Eu, eu tive uma passagem com meu filho, quando ele tinha 3 para 4 anos, eu mudei ele de escola. E eu lembro direitinho, ele faltava uma semana no colégio, um colégio grande que tem aqui pertinho, o Colégio Rio Branco. Ele chegou em casa e falou assim: Ô mãe, por que que os maus que comandam? Eu falei: como assim? É, mãe, os caras que fazem mal e todo mundo obedece, por que que está acontecendo isso? Eu falei: por medo. As pessoas, por medo, se submetem para ser inclusas, né? Porque querem fazer parte do grupo. E aí isso começou a me bater. Nossa, que louco, né? A criança pequenininha, 3 para 4 anos, já sentiu que as crianças do bem obedecem às do mal porque querem ser inclusas no grupo, né? Enfim, a constelação familiar, ela tem 3 regrinhas básicas iniciais. A primeira é: todos têm o direito de pertencer a uma família, a um grupo, a uma sociedade, à escola, à religião. Então, aonde eu teoricamente faço parte, eu tenho o direito de estar ali e participar. Essa é a primeira lei da constelação familiar. A segunda é a hierarquia. Então, perante a minha família, quem vem primeiro? Os meus pais. Perante os meus pais, quem vem primeiro? Os pais deles. Significa que eu tenho que amar todos os meus ancestrais? Não. Significa que eu tenho que respeitar, honrar, porque a minha vida veio deles. Eles me deram a vida, com todas as suas dores e vitórias. Então, é eu respeitar o meu patrão, eu respeitar o pastor da igreja onde eu frequento, né? Então, é a hierarquia. Não é que eu tenho que gostar de tudo, mas eu preciso respeitar o que veio primeiro, não é? E a outra regrinha é o equilíbrio do dar e receber. Então, eu sempre falo assim, qualquer tipo de relação, relacionamento, existe um certo contrato, mesmo que oculto. Então, eu entro numa relação com um amigo, com um namorado, com um marido, porque alguma coisa me convém nessa relação. E a partir do momento que ela deixa de ser interessante para mim, talvez eu não queira mais. Aí tem que ver se eu vou ter a força para sair da relação, né? Para quebrar esse contrato. E tudo é através de uma boa comunicação. E a gente, desde criança, aprende que nem tudo a gente pode falar. Então, os pais falam assim: cala a boca, para de chorar, sai daqui, não faça isso está errado. Então, a criança já vai ficando toda enrustida, né? Fica com medo, não, não se sente no direito de ser o que ela é, na essência dela, né? E isso é muito perigoso. Hoje eu atendi uma senhora de 72 anos e ela falava assim: meu pai era muito bruto e minha mãe não ligava para o que a gente sentia. Então ela se sentiu atropelada a vida inteira. E aí, quando ela casou, foi igualzinho, né? Dizem que a gente casa com o nosso pai, né? A gente acaba buscando uma semelhança. Por quê? Porque faltou um aprendizado. Como é que eu vou lidar com ele? Ah, eu vou buscar um outro relacionamento e reviver tudo que eu não resolvi com o papai. Ou vice-versa, né? Os homens também. Muitas vezes eles procuram uma mãe na esposa. Por quê? Porque eles querem continuar sendo cuidado. Ou porque eles têm que resolver as questões que não foram resolvidas com a mãe. Então fica essa meio repetição de padrão. Não é assim? Muito louco. Bom, aí vamos a algumas questões, né? O que é o prosperar? Então, na constelação familiar, a gente coloca assim: enquanto uma criança, um adolescente ou até o adulto está no julgamento dos seus pais, criticando e cobrando, o que está acontecendo? Ele está cortando aquela força da vida que vem dos pais.
E o que que representa o feminino? Nossa primeira relação, nosso primeiro lar foi dentro da mãe. Então, a mãe é o meu primeiro, o útero da mãe foi o meu primeiro lar. Ela me acolheu, ela me nutriu, ela me cuidou. Ali eu recebi todas as emoções que ela vivenciou. E não só da mãe, digo mais, né? Vamos lembrar, quando a minha mãe estava no útero de minha avó, meu óvulo já estava ali. Então, eu também já recebi toda a parte emocional de minha avó materna. Já pensaram nisso? Que você recebeu a parte emocional da sua avó materna? Porque enquanto sua mãe estava ali sendo gerida, o seu óvulo estava ali. Então, o que você tem no seu DNA, na sua genética, a gente fala sua epigenética, né? Já estava ali, eu já estava sentindo, nas minhas células, no meu DNA, já estava recebendo tudo da minha avó. E da minha mãe, então, dentro do útero, eu recebi tudo que ela vivenciou durante a gestação. Tanto que muita gente vai fazer regressão e vai parar dentro do útero. Ah, vamos trabalhar na hipnose, regressão, para ir para dentro do útero para ver o que sua mãe passou durante sua gestação que pode estar influenciando a sua história hoje. Já passaram por isso alguma vez? É uma vivência muito forte. Enfim, o feminino, o meu feminino, o seu feminino, o divino, o Tiago, todos os homens têm o feminino e o masculino. Igual a gente tem o masculino, eles têm o feminino. Então, como é o seu feminino, a sua capacidade de gerir um projeto, a sua capacidade de gerir um filho? Como é que está isso dentro de você? Como é você cuidar, nutrir o seu sonho, o seu projeto?